Sejam bem-vindos à segunda temporada do Bom Dia Empresária Podcast. Tô aqui nessa mesa linda hoje com mulheres que falam sobre recalcular a rota. A gente vai falar sobre empreendedorismo, mas principalmente sobre a resiliência de se transformar diante das dificuldades. Para quem está aí de casa e não me conhece, eu sou Beatriz Cristina, tenho uma agência de mídias sociais, mas também sou mentora e estou agora num podcast. Quem diria que a gente fosse chegar até aqui, né? São 3 anos de transição. Eu também recalculei a rota, então por isso que eu acho que esse tema vai identificar todo mundo aqui, vai ser um papo muito leve, cheio de carinho. Então agora eu quero dar boas-vindas a vocês, tá? Primeiro, Luísa Valença, seja muito bem-vinda, se apresente, por favor. Bom, eu sou a Luísa, eu sou sócia proprietária do Felicitar Ateliê e do Felicitar Noivas. O Felicitar é uma marca de aluguel de vestidos incríveis, a gente fala assim, né? Também recalculamos a rota há 7 anos e a gente está na Barra da Tijuca. Somos conhecidas como termos os vestidos mais incríveis do Rio de Janeiro. Olha, incrível, hein? Muito bom. Gilmara pegando esse ganchinho, né? Sociedade. A Luísa já fez as honras, né? Eu também sou sócia do Felicitar. A gente há 7 anos decidiu migrar, né, fazer essa transição de carreira e começar no empreendedorismo, como a gente estava falando aqui antes. É um desafio, ninguém nasce sabendo, todo dia é um dia novo e é assim, né, toda hora é um flash. Então, assim, estou há 7 anos nesse desafio e agora a gente tem 1 ano que a gente está com noivas também, então tá bem legal. Expandindo o negócio, muito bem, adorei. Sim. Recálculo da rota que dá certo, né? Muito bem. E também temos aqui para dar esse apoio, né, emocional pra gente. Thaís Pontes, que é psicóloga. Por favor, Thaís, faça as honras. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. É um prazer, meu nome é Thaís Pontes, eu sou psicóloga com foco em ansiedade, medo e insegurança. Eu recalculei a rota porque eu trabalhei muito tempo em escola com crianças e hoje eu atuo dentro da clínica com adultos, principalmente dentro do foco da ansiedade. Então vai ser um prazer estar compartilhando esse recalcular da rota que é tão importante dentro da trajetória do empreendedorismo. Exatamente. Eu acho que a gente está vivendo uma era de que tem muitas mulheres se descobrindo dentro do empreendedorismo. Eu acho que, 20 anos atrás isso não era tão comum. Verdade. Então é muito importante a gente estar nesse lugar de representatividade. Eu acho que a gente está no cenário, eu sempre falo, um cenário de rompendo ali meio que nossos antepassados, os nossos descendentes, trazendo uma nova trajetória para os filhos que estão vindo, filhos dos filhos, e também para os nossos pais, que muitas vezes, avós e tudo mais, muitas vezes veem a coragem, porque empreender requer coragem, né? Requer realmente sempre recalcular a rota e cada dia é um dia, mas você vê que cada dia o processo evolui, né? Então, isso que é o mais legal. Então, agora, começando com vocês, eu quero que vocês contem para o nosso público como foi essa jornada do empreendedorismo, como começou, né? E o que levou a deixar o mercado financeiro. Não, eu não deixei totalmente o mercado financeiro. Então, hoje eu ainda atuo no mercado financeiro, mas o que fez a gente mudar, né? Eu falo que a gente trabalhava na mesma empresa e a gente ia para as reuniões, a gente tinha a mesma função, e nas reuniões era aquele murmurinho, né? Só que, né, a gente já tinha um tempo de empresa, bem sucedido, num cargo legal, e aí a gente falava, cara, mas, né, fazer o quê? E aí a Luísa veio com uma brilhante ideia, falou assim, cara, tem que fazer alguma coisa para noiva. Fiz um curso de maquiagem de noiva, estou fazendo maquiagem de noiva, cara, é noiva. Falei, pô, legal. O que eu sei fazer de noiva? Bem casado. Falei, caraca, quantos bem casados eu vou ter que fazer, gente? Vou ficar escrava da cozinha agora. Enfim, aí eu falei, não, bem casado não. Aí a Luísa falou, pensa em alguma coisa, tá bom. Aí fui para casa, pensei, enfim. Passou um final de semana e um belo final de semana eu estava almoçando na casa da minha sogra. Aí minha cunhada falou não sei o que de vestido, de terno. Eu falei, cara, mas como assim? Ela falou assim, não, sai muito e tal. Eu falei, cara, ela trabalhava numa loja de aluguel. Eu falei, cara, já sei, vestido de noiva. E aí a gente foi, eu cheguei na segunda-feira, primeira coisa, Luísa, já sei, vestido de noiva. Aí, Luísa, eu vou orar pra ver se, a resposta, se tá tudo bem. Se tá tudo bem, enfim. E aí eu, né, pouco ansiosa, no dia seguinte, e aí, Luísa, Deus já falou com você. A resposta tem que vir rápido. Pô, a gente tá com pressa. Falei, cara, a gente precisa agir agora, né? Enfim, faz uma semana, mas aí veio o sim, né? E aí a gente
começou todo um processo e aí a gente começou bem organizado. Eu falo que uma das coisas que o mundo corporativo faz é preparar a gente para o empreendedorismo. Verdade. Sim. Né? Então, assim, o mundo corporativo é maravilhoso, porque você aprende como ter uma empresa. E a gente que estava no meio financeiro, mais ainda, porque a gente passa a ter um controle total de finanças, de tudo isso, e faz com que a gente consiga evoluir, né? A gente tem uma estatística que hoje as empresas quebram com menos de 2 anos, 70% das empresas quebram com menos de 2 anos. Então, assim, quando a gente fala de um negócio, né, que começou com 2 pessoas que eram totalmente fora do mercado e entraram no mercado e estão há 7 anos passando por uma pandemia num setor que foi totalmente abalado, cara, a gente é muito abençoado. Então, Com certeza. Eu falo, você falou que para empreender a gente tem que ter coragem, né? E a gente tem que ter muita fé também. Nossa trajetória é toda de fé e coragem. Acho que eu vou um pouco mais pro lado da fé e a Gil vai um pouco mais pro lado da coragem. total. O equilíbrio internacional e emocional. Exatamente. E como ela falou, né? A gente veio do setor financeiro e a gente vinha numa ascensão profissional, né? A gente estava ali, assim, uma das melhores colocadas no Rio, né, Gil? Assim, o nosso cargo que a gente estava. Só que faltava uma grande, um grande ponto pra gente, que era a felicidade. O Felicità Atelier, ele veio justamente para isso. Felicità significa felicidade em italiano, né? E a gente se viu ali pura e simplesmente por questão financeira, trabalhando ali no mercado financeiro somente pelo salário. E assim, isso te dá um fôlego até certo ponto, né? Quando você não trabalha com propósito, você precisa estar sempre crescendo financeiramente para você continuar. Você tá ali daquela... Eu me sentia na piscina, quase afogando, aí quando eu falo, não dá mais, aí, veio um aumento, veio uma participação de lucros. Aí eu respirava um pouco mais, né? Mas assim, há muitos anos eu já queria sair, eu sempre fui, desde pequena, uma pessoa assim, muito criativa, e o mercado financeiro me prendeu muito em relação a essa questão da criatividade. E quando a Gil começou a falar sobre essa questão de a gente precisa arrumar alguma outra coisa e tal, não foi na paixão pelo empreendedorismo, foi assim, precisamos ser felizes, assim, a gente precisa... Foi na ansiedade mesmo. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Exatamente. Então, tudo pra mim, assim, foi uma coisa que resultou de muitas coisas que estavam acontecendo comigo, né? Buscando um pouco mais desse meu propósito no mundo, e eu me vi assim, falei, cara, eu vou chegar no final a minha ideia era, com até 30 anos, eu vou ser diretora, né, dessa empresa. E quando eu comecei a mudar a rota da minha vida, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô correndo atrás do vento. Eu tô correndo por uma coisa que eu não tenho propósito. E quando a gente sentou e começou a conversar, eu falei, Gil, eu vou orar. Se Deus falar pra mim que não é pra eu fazer, você não vai ficar chateada comigo? Não, mas tudo bem, tomara que Deus fale pra gente fazer. Tô dizendo que sim também. Exatamente. Né? E aí a gente continuamos na empresa, né, com muita responsabilidade, foi o que ela falou. A gente, desde o começo, a gente se preparou muito, porque a gente foi treinada pra isso. E a gente via muitas empresas, assim, com erros básicos, empresas de médio, grande porte, cara, como é que esse cara faz isso, né? A gente foi treinada para não ter esses pequenos erros que faziam toda a diferença. E acho que foi um pouquinho disso do nosso início, mas o propósito foi a gente trabalhar com um propósito para a gente estar feliz, fazermos as pessoas que trabalham conosco felizes, porque muitas vezes eu vinha falando com ela no carro, muitas vezes eu fui agente de infelicidade da minha equipe, porque a gente sofria pressão lá de cima e a gente acabava, né, passando uma pressão para outras pessoas, né? E foi realmente assim libertador a gente conseguir romper com isso, e foi um presente, foi o que ela falou, a gente foi muito abençoada por Deus por hoje estar trilhando esse caminho. Ai, que lindo, gente. Muito bonito mesmo, porque assim, eu digo, quando tem propósito, né? Quando tem um significado aquilo que a gente faz, muitas vezes o financeiro é consequência. Com certeza. É consequência do que você faz, da entrega que você tem, do carinho. Flui. Então, flui, exatamente. Então, assim, acredito que desde o início tenha sido isso pra vocês. Embora, assim, eu sempre digo que tudo que a gente faz, né, com certeza o mercado financeiro trouxe bagagem e experiência pra vocês conseguirem estar onde vocês estão hoje, né? Então, não foi à toa também que passou por esse processo, falando de fé, eu não acredito que nada é por acaso. É verdade. Né? Então, é muito bonito ver essa ligação de vocês até hoje. A gente vai falar mais aí um pouquinho, porque sei que teve desenrolado essa história, mas a gente também falou de ansiedade, e estamos aqui com uma especialista em ansiedade, né? Thaís, você falou aqui nos bastidores sobre ter trabalhado com criança. Como foi esse trabalho com criança até chegar de fato na psicologia, sendo especializada para ansiedade? Eu trabalhei 10 anos em escola com crianças com deficiência. Eu iniciei lá na época da faculdade mesmo, no estágio.
Comecei como estagiária num centro de desenvolvimento para crianças e adultos com deficiência. Fui contratada, depois saí da escola que eu estava para trabalhar como mediadora escolar. Passei por empresas grandes também. E eu fui vendo que dentro da empresa, quando a gente é CLT, a gente acaba ficando muito preso, né? Porque a gente tem que seguir o que a empresa acha melhor. E ali no dia a dia, eu ia vendo que eu queria fazer algo para as crianças, que eu via que era o melhor para elas naquele momento, sendo que muitas das vezes eu me via presa, tendo que seguir o que a escola, o que a empresa, né? Porque a escola não deixa de ser uma empresa. Verdade. Então, eu tinha que seguir o que a empresa queria e não o que era melhor para a criança. E quando os nossos valores, os valores que a gente acredita que são importantes para a gente, não estão na nossa rotina, isso faz a nossa ansiedade ir lá em cima. Muito. Então, eu me via com a ansiedade lá em cima, o estresse, porque eu queria fazer o que era melhor para as crianças e aquilo que eu acreditava também. E eu me via preso porque um valor muito importante para mim é a liberdade. E é muito comum, né, dentro do empreendedorismo a gente ver esse valor. Então, eu vi que a saída para mim era finalmente seguir o meu sonho. Sendo que, na realidade, na prática, não é tão simples, porque a gente se depara com os nossos medos, com as nossas inseguranças, porque existe também uma diferença entre expectativa versus realidade. Muito. A gente fica a faculdade toda achando que quando a gente Eu falo se que é forma... Instagram e vida real, né? Sim. Essa comparação mesmo. A gente passa a faculdade toda achando que quando terminar essa faculdade ia estar tudo lindo, maravilhoso. resolvido. Tudo resolvido. Ia chover clientes ali, pacientes. Agenda lotada. Sim, exatamente. E achando que ia estar preparada para atender. Sendo que quando acaba a faculdade a gente vê que não é bem assim. E porque também na faculdade a gente não aprende tudo que na prática às vezes a gente precisa, como a questão de fidelizar os pacientes, de captar, parte do marketing dentro da faculdade a gente não aprende, é como se não existisse. Então eu tive que correr atrás de tudo que a faculdade não ensinou para poder encarar esse meu sonho. Então, estudando, né, sobre a parte do nicho, que você tem que escolher o seu público-alvo, eu fui indo atrás da minha história e revivendo a minha história para eu entender qual era o meu propósito, o que eu gostaria de trabalhar, porque eu sempre falo, trabalhar já dá trabalho, então que seja com algo que dá prazer, pelo menos, né? Seja leve. Então, eu revendo a minha história, eu lembrando das minhas primeiras crises de ansiedade, eu me vi ali, né? Eu vi que a minha missão de vida seria ajudar outras mulheres que tiveram a vida paralisada pela ansiedade, como eu. Então, acho que é isso. Muito bom. E você trabalha com público infantil hoje, não? Só Hoje não. Hoje eu fechei minha agenda para atendimento infantil. Hoje eu foco no atendimento de mulheres. Muito bom. Público-alvo. Muito bom, né? Realmente, quando a gente se identifica, não tem jeito. É isso mesmo. Exatamente. Agora, meninas, eu queria saber de vocês. Sempre nesse momento de abrir a empresa, né, para noivas, vocês já abriram já com uma loja física? Ou foi processo do online? Desde o início a gente abriu loja física. A gente ficou Mas não quase, com noiva, né? A gente não abriu com noiva. A gente abriu com festa primeiro. Uhum. E a gente ficou, sei lá, 1 ano e meio desenhando, né? Fazendo todo um brand, Sim. enfim, todo um estudo de local, enfim. Foi um negócio de bem fato, estruturado, né? Assim, financeiramente, a gente falou, olha, tantos meses a gente vai ter que aportar dinheiro, fora tudo que a gente já tinha aportado, enfim. E, assim, eu falo que foi tudo muito... Eu falo, quando tem que ser... Gente, não tem como. Sim, a gente com pouquíssimo tempo, a gente parou de botar dinheiro, tipo assim, a gente falou, tem que botar, sei lá, 6 meses, exemplo. Cara, tipo, 2 meses a gente já tá pagando. E assim... Cara, tudo foi fluindo, né? Até o momento que a gente entendeu que realmente era aquilo que a gente tinha que fazer, né? E aí a gente seguiu, né? Assim, eu falo que a hora que você começa a trabalhar com momentos mágicos, né? Não tem como. Assim, Sim. a gente só lida com um momento mágico. É uma festa, uma formatura, né? É um casamento, enfim. A gente tá ali no auge do empoderando mulheres, né? Quantas mulheres, às vezes, chegam deprimidas, mal com o corpo, mal resolvida. Cara, saem
brilhando, né? Verdade. Porque a gente põe ali as pessoas pro alto, né? Eu falo que quantas vezes eu atendi gente que falava assim, gente, meu sonho era subir nesse queijo. E eu falava assim, gente, olha que coisa. É que lá no ateliê a gente tem Um queijo pra... um queijo que atrás a gente fez todo um espaço instagramável ali que a gente colocou umas flores e tal, e a gente posta bastante daquilo ali. Então isso gera também uma vontade na cliente né? de estar ali, de ser atendida por nós, né? E como você perguntou da loja física, a gente abriu com loja física, a gente até fez algumas pesquisas em relação a aluguel de vestido online, mas a gente não se identificou com isso, assim. A gente percebe que até ali, quando a cliente ela começa a vestir, às vezes ela vê na modelo um vestido, é aquela famosa expectativa versus realidade, né? Quando ela coloca nela, ela, não era isso. E às vezes a gente coloca um vestido que é totalmente, ela nunca imaginou que ela ia se encontrar naquele vestido e realmente é o vestido ideal para ela. Então a loja física pra gente sempre foi algo que a gente priorizou. No primeiro momento a gente alugou um espaço, né, assim, mais adaptável possível. A gente não foi, vou alugar uma loja enorme, né, alugamos uma sala comercial, mas antes disso, foi o que a Gil falou. Que ela falou assim, foi tudo fluindo. Mas foi tudo fluindo depois de muito tempo que a gente trabalhou, né? Muitas coisas que aconteceram. E eu falo, tem uma frase que fala assim, toda vez que Deus me abençoou, Ele me encontrou trabalhando, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente fez a nossa parte e Deus fez a dele. Então, assim, nós estávamos numa sala comercial um pouco menor e a gente decidiu que a nossa vitrine seria o Instagram. Então, até hoje, depois de 7 anos, a gente não está numa loja, uma loja de rua, né? Nem de shopping. Nós trabalhamos em salas comerciais e a nossa vitrine é a rede social. Por isso que a gente foca bastante de passar a nossa essência sempre no online, para que a pessoa chegue ali já sabendo o que ela vai encontrar. Mas a gente não tem aquele fluxo de pessoas na nossa porta, né? O nosso fluxo de pessoas é no online mesmo. Muito bom. É uma estratégia diferente que vocês Sim. utilizaram e diferencial, né? Sim. E realmente foi o que você falou. Não é só uma peça, né? É trabalhar a autoestima, é trabalhar realmente o desejo daquela cliente de se imaginar no momento de comemoração, porque sim, ainda para mulheres existe essa questão da roupa, E né? todo um cuidado, né? A gente tem horário agendado, então assim, é para ela se sentir única mesmo, né? Exclusiva, assim, ali para naquele aquele momento. momento a gente poder estar ali, tirar foto e fazer aquele momento dela um momento mágico, né? E isso que a Lu falou é muito verdade. Eu sou a pessoa da internet, eu compro tudo pela internet. Agora, assim, gente, não consigo. Eu até compro roupa, mas assim, eu não conseguiria comprar um vestido de festa. Tipo, o vestido pro casamento da sua Entendeu? filha. Não Uma tem data muito como. Uma data muito especial, pra correr pra um você risco, simplesmente né? olhar e quando chegar e não é muito assim, né? Várias vezes a gente fala assim, quer experimentar? Aí a gente experimenta. E a pessoa ama. Porque assim, a gente já vê o corpo, e aí Você já tem vai, já a experiência como ali, fica, né? e assim, cara, eu falo que tem alguns que a gente escolhe assim, fala, cara, esse daqui todo mundo fecha, aí a gente já vai com ele, que é aquele vestido que, ó, veste, fica maravilhoso em qualquer um, né? Ai, Então, que legal. bem É porque foi dando essa experiência pra vocês, essa bagagem, né? Pra vocês Sim. poderem... E, gente, isso é muito legal. Eu tava falando com uma amiga isso, que ela falou, você fica comprando coisa pelo aplicativo? Eu falei, sabe por que eu compro? Porque a maioria das vezes, loja de departamento não tem as mesmas coisas. Mas eu falei, mas eu compro e boto pra retirar na loja. Porque eu experimento. Então, eu vou lá, retiro e Sim. experimento. Então, o que vocês estão falando é muito isso. A vitrine é online, mas o experimentar, às vezes, né, vai trazer essa idealização, de fato, como vai ficar. E é um momento que não dá pra ter erro. Não dá pra chegar um vestido e você fala, muitas vezes em cima, porque corre o risco Sim. também, né? E aí você tá na festa desconfortável. E é aquele momento que não vai se repetir, porque ninguém faz formatura de novo, Sim. aquela mesma formatura, Não, casamento, etc. E um risco de imagem tremendo, né? Assim, a nossa preocupação sempre foi, eu cuido da qualidade lá e eu fico assim, minha preocupação sempre foi frustrar. Assim, vamos fazer 15 anos. Eu falei, não, 15 anos não, pelo amor de Deus, 15 anos não, 15 anos não. Aí, enfim, um dia a gente resolveu fazer um vestido de 15 anos. Gente, quando a debutante experimentou o vestido e falou assim, amei, gente, vocês não têm noção. E o peso que saiu. O peso que saiu das minhas costas. Porque assim, a gente não sabe. Porque assim, a expectativa é um negócio muito abstrato. A gente verdade. não consegue trabalhar isso. E isso, cara, frustra a pessoa. Você imagina se ela não gosta. Então, assim, a gente hoje trabalha com noiva também, expectativa aqui, né? Imagino. E a gente tenta ao máximo trabalhar o nosso acervo, porque a gente sabe, porque a noiva, ela quer um vestido, aí ela idealiza uma coisa, aí ela quer a parte de cima de um, parte de baixo do outro. Cara, a hora que monta tudo, não fica a mesma coisa. E aí?
E aí você já tá em cima do casamento, e aí você já escolheu aquilo, e aí não é bacana, né? Então a gente quer realmente que seja uma experiência bacana, então a gente, até para confeccionar, quando a gente confecciona, a gente, assim, põe um similar na noiva, pra noiva falar assim, é isso, pra não ter risco de dar problema. E o legal falar também, Bia, é o seguinte, a gente começou com festa, né? E sempre nessa pegada de surpreender no atendimento, ou a formanda, ou a mãe da noiva, porque a gente entende o que você falou, às vezes a pessoa fica 5 anos na faculdade, ali é o momento, nunca mais aquilo ali vai se repetir. Então precisa ser um momento especial. Então eu acho que a gente criou uma bagagem muito grande com as formandas, com as mães de noivas, e agora com o noivo, o que a Ju falou, assim, por mais que a gente sempre tenha tido muito cuidado nessa qualidade, na experiência, o noivas é um outro momento. Eu falo assim, o vestido de noiva é o vestido mais importante que uma mulher vai usar na vida dela. Então, a gente tem o privilégio de participar disso, né? Então, assim, o nosso maior cuidado cara, eu preciso te ajudar na sua felicidade e não causar uma frustração para você. Então, hoje, no Noivas, a gente desenvolveu uma experiência Felicitar, que só a gente tem no Rio de Janeiro, a gente fez do zero mesmo, né? Criamos do zero, onde a gente entrevista a noiva, ela faz um quiz com a gente identifica qual é o estilo dessa noiva, e a gente pergunta coisas que às vezes a noiva tá falando, mas pra que você tá perguntando isso? Tudo tem um porquê. Desde quando que você tem o sonho de casar? Como que você conheceu o seu noivo? Qual é a história de vocês? Tudo isso faz diferença na hora da gente ser mais assertiva de mostrar o vestido que ela vai casar. Então, a nossa ideia com Noivas é realmente essa experiência, porque é um momento tão especial da vida da pessoa, né? E a nossa missão ali no Noivas é fazer com que o momento da escolha do vestido dela seja tão importante e inesquecível quanto o grande dia, no dia que ela vai casar. Nossa, é um momento de bastante ansiedade também. Muita, a gente pega muita noiva ansiosa. A Thaís vai falar, justamente um momento de ansiedade, porque depende se você vai casar outras vezes ou não, é seu primeiro, né? Muitas vezes. E aí, nossa, não dá pra, sabe, ser diferente do que você espera. Ou então a expectativa de, vou casar de novo. De repente você fazer uma bodas, mas o casamento não. Aquele dia ali é o único, de fato, né? A Thaís até falou isso, noivas são muito ansiosas. Eu queria que você falasse essa questão da ansiedade para mulheres. Eu andei pesquisando sobre isso, falando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E você tem essa taxa em relação às mulheres? Como que funciona? Sim, as mulheres são as mais afetadas, inclusive, entre homens e crianças e mulheres, as mulheres são as mais afetadas. Foi um dos motivos também que me fez migrar, né, do atendimento infantil para as mulheres, porque dentro do atendimento com as crianças, eu via que a ansiedade das mães interferia muito. Então, foi surgindo aquele desejo de querer ajudar as mães, porque muitas das vezes a mulher ela tem muito essa questão de querer sempre olhar mais para o outro do que para si. Sim. Multitarefas. Sim. Nós mulheres, né, nós somos ensinadas na sociedade a isso. Então, foi criando esse desejo, porque por mais que eu ajudasse as crianças, ajudasse os responsáveis ali, eu queria fazer mais pelas mulheres, eu queria fazer mais e Você sabia que a raiz do problema não era ali a criança, né? Tinha que puxar mais um pouco. Eu ia falar exatamente isso, exatamente. Porque na criança você acaba tratando o fruto, e a mulher você trata da raiz, né? Porque quando você exatamente. cura ou trata de uma mulher, você tá tratando da família toda dela, né? Porque normalmente isso que você falou, muito importante, a base e a pressão social, porque a gente como mulher eu sou mãe também, né? E eu digo, a minha vida antes da maternidade é uma, depois da maternidade é outra. E existe a culpa que a gente carrega do dizer o não, eu tô fazendo pra mim, não tô fazendo pro meu filho. E o que será que as pessoas vão achar? É o tempo todo, né? A gente gira em torno do outro. Ontem eu tava num evento e falaram de uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos sobre a limonada salgada. E com homens e com mulheres. Nem eram homens, meninos, crianças e meninas. E os meninos rejeitavam a limonada salgada. Falavam, eu não vou beber isso, que nojo. E os meninos muitas vezes bebiam. E foram pesquisar o porquê que essas meninas bebiam. E aí elas falaram, porque não queria desagradar. Sim, então, como é social esse processo do não desagradar, ou até mesmo do não dizer que a gente está ansiosa, que está sobrecarregada. Então, realmente, foi muito importante esse seu olhar. E diz pra mim, você atende online, presencial? Como funciona? Atendo online, presencial, e uma coisa interessante da gente observar o quanto as pessoas com ansiedade têm medo dos julgamentos e das críticas e acaba guardando isso para si e acaba também aumentando a ansiedade. Inclusive, essa questão que a gente falou de ser multitarefas, isso também vai influenciando no aumento da ansiedade. Então, são vários fatores que vão contribuindo para o aumento da ansiedade na vida dessas mulheres.
E a gente pensando nessa questão do empreendedorismo, né, na questão do marketing, muitas das vezes o que a gente menos quer falar nas redes sociais é o que mais vai conectar com o público, é o que mais as pessoas vão sentir à vontade. E um fato interessante é que por muito tempo eu escondi nas redes sociais que eu tinha ansiedade. Eu morria de medo de falar que eu tinha ansiedade pelo medo dos julgamentos, principalmente por ser psicóloga, né? As pessoas já veem uma cobrança ainda maior. O psicólogo não pode ser estressado, não pode ser isso, não pode ser Não é aquilo. gente, né? Não é gente. E quando eu falei que eu tinha ansiedade, muitas mais mulheres se identificaram comigo e quiseram fazer o acompanhamento comigo. Então, às vezes, o que a gente mais evita fazer, ou evita falar, é aquilo que a gente mais precisa fazer para enfrentar tanto os nossos medos, como também para se conectar com as pessoas certas, com o público certo. Muito bom. Isso é maravilhoso, gente. Fico encantada. Eu faço terapia desde 2021. A terapia foi um dos divisores de água na minha vida. Eu trabalhava no direito e no escritório ali eu ficava voltando, né? Acho que a pandemia foi um divisor de águas na vida de todo mundo. Verdade. Né? Verdade. E na minha vida também foi. Ali, no momento que eu tive que voltar pro presencial, que eu fiquei com meu filho durante esse período todo da pandemia em casa, do nada, tem que voltar pro presencial. E aí, eu comecei a desenvolver uma crise. Eu chorava todo dia pra me arrumar aquela coisa. E vinha no metrô chorando. E eu falava, gente, aí todo mundo, não, é normal, assim mesmo, vai acostumar. E deixava ele na creche, ele chorando, eu mais arrasada ainda. Até que eu falei, não, vou procurar terapia. E eu digo pra todo mundo, né, a terapia foi fundamental, é fundamental. Ela, de fato, falou pra mim, você tá feliz fazendo o que você tá falando? A gente falou de felicidade. E eu falei, não, mas eu fiz 5 anos de faculdade. Mas, né, toda aquela expectativa, ela falou, mas o que você gosta de fazer? E às vezes a gente tem receio, né? Eu falei, nossa, minha família vai achar que eu pirei, gente. Que, né, tive um surto e agora largou tudo, 5 anos de faculdade de direito, advogada, não sei o quê, pra poder, de fato, empreender no digital, porque foi isso que eu fui fazer. Fui empreender no digital, mas eu sempre fui muito comunicativa. Eu era a pessoa que falava na família, né, tagarela. E aí eu falei, ó, bom... Por isso da escolha da profissão, né, Não gente? é? Pois é, eu falei, por que não usar isso, né? Certeza. Pra dar voz pra outras mulheres e tudo mais. E foi nesse momento da pandemia que eu identifiquei crise de pânico e ela falou, ou você sai ou eu vou te medicar. E eu falei, meu Deus, eu falei, não, tenho um filho pequeno, não posso viver medicada, né? Outras crenças também que vinham em cima disso. E eu fiz a transição no momento da pandemia, né? Fiz 3 anos agora em agosto. E eu sei que vocês também foram afetados pela pandemia. Então, conta como foi esse desafio e como que vocês superaram. Então, esse desafio foi muito inusitado, né? Eu me lembro quando começou a pandemia, eu não estava aqui, eu estava fora do país. E, enfim, vida normal, né? Eu estava nos Estados Unidos, Flórida, Disney lotada. Enfim, vida normal. E aí eu cheguei, 3 dias depois, fecha tudo. Falei, cara, como assim? Aquele parque lotado, né? Tinha tido carnaval aqui também. Sim, foi tudo logo lotado. depois. E por quê? E aí a gente via Europa do jeito que estava, enfim, aquilo tudo e para tudo. E eu falei, cara, Lua, tem que parar. Paramos. Aí paramos, fechamos a sala, correndo aluguel, correndo tudo, porque a gente falou assim, cara, vai ser 1 mês e tudo volta ao normal. Todo mundo achou que era algo muito E aí o curtinho. governo já veio, olha, dar férias e tal, e a gente foi seguindo ali a linha de que, cara, 2 meses, 1 mês, volta. 1 mês, nada. 2 meses, nada. Aí tinha até incentivo do governo para pagar o funcionário, a gente não tinha aderido a nada disso, porque a gente falava, cara, isso é para quem realmente já não tem condição, a gente ainda tem condição. Aí eu falei, cara, mas peraí, a gente achava que era 1 mês, já tá 3 meses, eu falei, cara, melhor a gente incorporar isso também. Uhum. E aí a gente negociou aluguel, né, condomínio ficou pagando direto, e aí a gente foi para essas coisas, né, onde os subsídios que tinham. E assim, eu falo que a gente sempre foi muito controlado, né, com despesa, gastos, enfim, lembrando que a gente veio daquele meio mercado corporativo, financeiro. né? Então, a gente realmente sempre foi muito seguro com relação a isso, tinha uma reserva, e a gente foi levando. Aí eu me lembro que no último, assim, tipo, último mês, e assim, eu cuido do financeiro, a Lu nem
ela fala, não quero nem saber. Eu falo, gente, Quando eu falo não assim, quero. Não é de exata. Porque o que acontece? Como eu fiquei tantos anos no financeiro, por conta do financeiro, eu fiquei, né, no mercado financeiro única e exclusivamente por conta do dinheiro. As coisas iam acontecendo comigo, eu ia crescendo, quando eu queria sair, mas onde que eu vou conseguir um trabalho que vai pagar o que eu quero? É mais ou menos o que você falou, assim, quando a gente não tá no lugar onde a gente nasceu pra estar, a gente começa a dar falha, né? Como você falou, cara, se eu ficar aqui, eu vou começar a ser medicada. Então, assim, eu sempre fui muito mais nessa parte de vendas, de criativo, marketing. Eu sou formada em marketing, né? Ai, que maravilha. Então, assim, a Gil fica mais nessa parte do financeiro, eu fico mais com a parte do marketing. E aí, nesse momento de pandemia, muitas já tem boleto. Cara, não quero saber. E chegou um dia, a gente tinha as nossas reservas, porque mesmo... Eu não gostando... 1 ano e meio, né? Ninguém tem reserva para 1 ano e meio. Exatamente. Mesmo eu não Nenhuma empresa tem. Mesmo eu não gostando dessa parte, né? A gente teve toda a nossa bagagem da instituição que a gente trabalhava, então a gente nunca assim, sobrou tanto, vamos tirar tudo. Não, a gente sempre foi organizada em relação a isso, e isso nos salvou por bastante tempo. Só que aí chegou um dia que, cara, ela chegou, Luísa, olha, assim, até que deu, agora não dá mais. A gente tem uma conta que a gente precisa pagar na segunda-feira. Isso era um sábado, né? Nossa. E era Não, isso era tipo sexta-feira à tarde. Isso. Eu falei, Lua. E era o meu sábado dia. No começo, a gente revezava. A gente tinha as funcionárias, mas a gente estava sempre num sábado, uma ia, outra ia, né? E era o meu sábado. E aí eu só cheguei e falei assim: quanto é? Qual o valor? Ela, não, não sei o que. Me dá um valor, que eu vou orar em cima desse valor. E no sábado a gente foi e a gente alugou o valor que a gente precisava pra pagar as contas. Não, né? tipo assim, R$300 a mais, sabe? Era isso. A gente tinha, tipo assim, eu tava viajando, aí ela me assim. ligou. Assim, falei, cara, Deus fez. Assim, e foi pelo. Eu falei assim. E à vista. E à vista. Foi isso. Caramba. Foi tão incrível que, assim, não tinha festa. Porque, fechou o restaurante, fechou o shopping. Quando começou a voltar. Só que não voltava evento. Então, o ramo de evento foi o mais afetado, porque não tinha aglomeração. Então, como é que a gente foi sustentado nesse tempo? Por exemplo, nesse sábado, que foi o último dos últimos, assim, foi a raspa do tacho que a gente tinha. Era assim, casamento, que a noiva não abria mão de casar, só ia ela, a irmã que ia ser madrinha, a mãe que ia ser a mãe da noiva. Então, a gente alugava pra mãe da noiva e pra madrinha. Era só isso, não tinha festa. E mesmo assim, a gente conseguiu alugar. Então, eu acho que a pandemia, de todo o nosso processo, foi o momento mais difícil pra gente, porque foi um momento de muita incerteza, principalmente quando a gente começou a ver todo mundo voltando, menos a gente, né? Sim. No meio disso tudo, a dona da sala, o dono morreu, teve um problema, né, com o testamento, com o testamento com o espólio e tal. Mas, assim, tudo contribuiu realmente pro nosso bem. Naquele momento ali, a gente falou, cara, chegou a hora da gente sair. E a gente, ali no finalzinho da pandemia, a gente foi pra uma loja maior. Não, a gente louca, né? Não, totalmente louca. Essa parte coragem é um negócio assim, né? Porque eu acho que a gente fica mais destemida, né? Eu não sei. Não tem nada pra perder. Eu acho que assim, quando a gente começa um negócio do zero, eu sinto isso também hoje em dia, sabe? Que eu fico um pouco mais. Pô, eu falei, cara, eu construí isso aqui do zero. E agora a gente. Eu acho que voltou mais ou menos setembro, outubro, começou a voltar. E aí, em dezembro, começou essa treta aí da proprietária da sala, querendo que a gente fizesse um novo contrato, fiador. Eu falei, gente, essa mulher enlouquecendo a gente num período que a gente estava começando a alugar novamente, são os períodos que mais alugam, né, a formatura e tal. Falei, cara, essa mulher vai atormentar a gente com isso agora? Eu falei, não. E não tinha nem problema, a gente tava pagando tudo certinho. Ela, do nada, levantou um problema. Realmente era pra gente assim, sair. A gente já tinha voltado, inclusive, a pagar aluguel de novo. Então, sim, tudo certo. Enfim, aí eu falei, cara, não tô acreditando nisso. Aí eu falei, Luísa, quer saber? Cara, tá cheio de oferta, a gente fica na Barra, cheio de sala para alugar. Pô, vamos procurar outra. E aí, a gente, logo que começou a procurar, isso também é muito legal. Logo que a gente começou a procurar a sala, a gente falou assim, pô, seria legal se a gente ficasse aqui no meio da Barra. A Luísa trabalhava bem no meio da Barra. E aí... Só um minuto, vocês conciliavam ainda? Não, nesse momento a gente já não... Já tava só com a... mas quando a gente escolheu ali... Quando a gente saiu, quando a gente saiu, a gente conciliou uns 6 meses, mais ou menos, né, Gil? Eu menos. Acho que vai ser um pouquinho mais. A Gil já era pra ter procurado ela. Eu já tava sendo medicada. Eu já deveria ter conhecido, ela já estava medicada. Eu estava mais tranquila. Mas é verdade. E aí, eu falei assim, cara, vamos então procurar. E a gente começou a procurar. E aí, o prédio que a Luísa trabalhava, eu falei, cara, vamos ver lá. Mas lá era muito caro.
Era muito caro. Quando a gente foi ver, era muito caro. A gente não tinha a menor condição de alugar lá. Enfim, a gente chegou lá. Gente, tinha sala fechada há 4 anos, sala fechada há 5 anos. Enfim, conseguimos aquela sala. Em cima da sala da onde a gente trabalhava, da empresa anterior. que a gente trabalhava. Nossa, Enfim, Coincidência, né? verdade. E aí a gente, enfim, alugou a sala, fez uma baita obra, enfim, ficou lindo. O ateliê foi todo remodelado, sem perder a identidade visual. Todo mundo que entrava tinha toda a identidade visual do anterior, mas assim, maior, mais bonito. Então, assim, foi muito legal. Então, eu falo que, assim, Deus realmente foi maravilhoso com a gente, porque... E eu falei pra Luísa, eu falei, cara, a gente vai fazer agora. Né? Ela, pô, mas a gente tem pra fazer a obra? Eu falei, tem, cara. A gente ficou 1 ano e meio aqui sem nada. Claro que a gente tem. Eu falei, vamos. E a gente foi, e assim, a mesma coisa aconteceu com Noiva, quando a gente encontrou a outra sala, que eu fui olhar assim, porque aí destemida, né, gente? Aí pintou uma sala lá e tal. Eu falei, cara, vamos ver, que a gente sempre falou assim, cara, mas Noiva tem que ser pro outro lado. Que é o lado da praia. É Avenida das Américas, mas tem a vista da praia. Que é ao lado da praia. Aí pintou outra sala lá, e isso depois de 1 ano e meio que a gente já tá nesse novo lugar. Aí eu falei, cara, vamos ver? Aí eu falei, não. Nem falei com a Luísa. Eu falei, cara, eu vou ver essa sala. Se ela for boa, eu falo com a Luísa. Se não for boa, não falo, né? Entrei na sala, gente. Falei, meu Deus. É essa sala. Não tinha como não ser. Falei, meu Deus. Enfim. Aí falei com a Luísa. Aí a Luísa, cara, mas agora não dá. E uma coisa engraçada não, assim, uma curiosidade legal de falar é o seguinte, quando a gente montou, a gente ficou 1 ano e pouco, né, pra montar o ateliê. E aí, no final, a gente botou tudo que a gente tinha, que a gente não tinha, todas as economias. No final, não tinha dinheiro pra pagar a faxina. Eu falei, cara, vamos embora faxinar antes de abrir. Tipo assim, acho que 5, 6 dias antes de a gente inaugurar, eu falei assim, vamos fazer a faxina. O que a gente tinha de dinheiro, botamos no marketing, botamos tudo que a gente podia botar. Contratamos uma influenciadora pra estar no dia do evento, né? Da inauguração. Enfim, e aí a gente tava lá fazendo faxina. E eu falando pra ela, preciso fazer uma ressonância, tem uns 4 vezes que eu tentei, não consigo, não é possível. Ela, mas você não tá grávida, não? Moral da história, 1 semana antes da gente inaugurar, eu descobri que eu tava grávida. Falei, meu Deus! Uma então, ressonância. Assim, eu não fiz. Queria fazer ressonância. Não, eu tenho que fazer, não é possível, eu não tô conseguindo marcar. Acabou que eu fiz o teste. Falei, não, nada a ver. Fui ali, comprei o teste rapidinho. Nada a ver, mas botou aquela pulga, né? No meio da faxina, saiu ela do banheiro. No meio da faxina, gente, estou grávida. Momento reflexivo. Exatamente. Momento, né? Eu procurei direto a psicóloga. Né? Falei, cara, como assim? E aí, depois de tudo isso, veio a pandemia, abrimos a outra loja. Quando achamos a loja de noivas, eu falei, cara, é agora e tal. E aí, 2 semanas antes da abertura, veio um outro teste. Falei, Gil, estou grávida novamente. Então, assim, eu creio que... quando abre o ciclo, né? Exatamente. Eu falei, gente, não é possível, tá nascendo um outro filho. Nossa, que tá novo nascendo... ciclo. É incrível, né? Olha que legal. Mas é que você falou da gente estar ali, a mulher tá naquela pressão que gera essa ansiedade, e é a pressão da culpa, né? Que assim, você precisa dar conta de ser mãe, você precisa dar conta de ser empresária. A gente sempre tem que escolher, né? A gente sempre é imposto pra gente. Ou você faz uma coisa, mas por que não é? Eu não posso ser mãe, né? Isso. E dá pra ser, a gente pode fazer isso com qualidade. E é muito legal, você falou principalmente do marketing, né? Porque eu bato muito nessa tecla, porque o marketing causa ansiedade. Porque as pessoas ficam se cobrando de estar sempre online, de estar criando conteúdo. Sempre produtiva. E eu falo, gente, olha, respira, eu sou mãe também. E eu sei que, mesmo não sendo mãe, a gente tem outras funções. E nem todo dia tu vai estar criativa. Sim. Então, produza um conteúdo com qualidade pra não ter que ficar com essa pressão. Eu falo, o dia que tá criativa, fica, né? O dia vai que tá criativa. Não, e eu sempre falo, o dia que eu tô igual hoje, tô arrumada e tal, eu falo, não, hoje é o dia criativo, que é o dia que eu vou gravar 5, 10 vídeos, todo mundo vai amar e vai ficar esses vídeos. Mas o dia que eu não tô, tá tudo bem, gente. Eu acho a gente tem que parar com essa culpa também, Sim, né? Eu acho que essa questão do marketing, principalmente das redes sociais, causa ansiedade, porque você precisa, além de ser criativa, você precisa saber o que tá acontecendo com todas as pessoas que são relevantes no teu negócio, né? Assim, a Gil falou um pouco do administrativo, do financeiro, que eu não tenho muita paciência, e ela também, ela fala, cara, na boa, você que vê
influenciadora, você que atende essa influenciadora, você que... Porque, assim, Não, às é vezes uma ela vem, junção. nessa influenciadora Não sei quem super famosa é, não e tal. quero Eu falei, saber. cara, não tem noção de quem seja. E hoje em dia também Aí olha lá, a pessoa com milhões de seguidores. Eu falei, cara, A famosa famosa ninguém. quem? A famosa quem? Mas a Assim, rede eu sou social tá muito. ditando quem é famoso ou não. E hoje em dia Exatamente. também é muito excesso de aplicativos, de redes sociais, então você tem que se desdobrar para poder dar conta, não que tem que dar conta, mas de estar em todas as redes. Então tem toda essa cobrança também com relação a estar em todos os canais, né? Certo. E uma curiosidade, Thaís. Eu sei que o Conselho da Psicologia tem umas restrições, igual a OAB, CRM. Como é falar de ansiedade, né, sem ter nenhum tipo de punição, infringir ali o código de ética? Tem as regras que eles colocam, eles estabelecem, mas é mais direcionado com relação a preço de consulta, que não pode colocar. Com relação aos temas em si, é mais questão de ter o cuidado de não expor nenhum paciente, é mais as questões éticas em si. Mas o tema em si não é um problema. Não é um Ah, que problema. bom. Tem a questão do Facebook e do Instagram, que às vezes penaliza alguns conteúdos. Algumas palavras-chave, palavras, né? como o YouTube também, né? Que a gente tem todo o cuidado ali para não colocar, para não penalizar. Então, tem algumas regras. Também tem isso, né? A gente tem que estar atento ao que o conselho diz, ao que o Facebook, o Instagram, cada rede tem as regras e diretrizes. O Google também, que é uma rede social, não uma rede social, mas uma rede de pesquisa que eu utilizo bastante, também tem essas regras, né? Com relação a quais palavras que pode colocar, quais palavras que não pode. Tem toda essa questão, então, também do marketing, né? Da gente entender e ter o conhecimento de que cada rede orienta e pede, então... Te ajuda ou te atrapalha, né? Você tem que ficar... Sim. Então, isso que eu tô falando, por isso que gera ansiedade, porque não é só o criar conteúdo, é você criar conteúdo intencional, né, e também ali de uma forma que vá atrair uma audiência certa, que você não vai ser punida pela rede social em si, né? Mas isso é muito importante. E agora eu quero te perguntar onde você está localizada presencialmente, que você não falou isso pra gente. Ai, Madureira, no bairro de muito bom. Madureira. Mas assim, como a liberdade é um valor muito importante para mim, eu tô indo cada vez mais pro ambiente online. Então, o meu projeto, daqui a um tempo, é migrar cada vez mais pro online, de ter outros serviços, para ter essa liberdade geográfica que eu acho tão interessante. Não, é verdade. E pensa em mentorar outras psicólogas? Como é que tá esse Sim, projeto aí? sim. Ah, muito bom. Falou em mentoria, falou comigo. Eu gosto. No caso, eu também já abri uma mentoria para auxiliar outros psicólogos a captar e fidelizar pacientes, mas no momento eu estou reestruturando para também juntar com essa questão da ansiedade, que é algo que eu gosto tanto de trabalhar. Então, eu estou nesse momento de reestruturação, de analisar o melhor caminho para ver qual é a melhor forma de poder estar ajudando os psicólogos. Muito bom. Eu muito faço bom. terapia online e eu acho, quando eu comecei há pouco tempo, mas quando eu comecei eu falei, não vai ser tão legal, porque não vai ser tão emocionante, porque é melhor a pessoa estar na frente. Crença, né? Muito preconceito. E eu me surpreendi positivamente, porque você tá no seu ambiente ali, acho que você se sente até mais confortável de você se abrir, você não tá ali frente a frente com a pessoa. Eu não sei o que acontece, mas eu me senti mais à vontade falando online com a pessoa. Eu também tinha muito, desculpa te cortar, eu também tinha muito preconceito com relação ao atendimento online. Eu falava, não, gente, isso não vai dar certo, não tem nada a ver. Hoje em dia eu prefiro atender online, eu adoro atender online. Minha terapia também, minha psicóloga é de Goiânia. Então dá essa liberdade de você escolher o profissional que você quer para você ali. Então tem vários benefícios também e é bom e importante a gente ver e quebrar essas crenças que a gente tem. Às vezes a gente coloca ali na cabeça que algo não vai dar certo, quando a gente vê é muito melhor do que a gente imaginou. Verdade. E não é tão catastrófico como a gente tinha imaginado. Eu acho que facilita muito, né? Assim, hoje com deslocamento, a gente falando de Rio de Janeiro, então, cara, O danço tá meio caótico. É caótico, mas eu ainda sou do Presencial. Ainda é. Gente, Eu gosto também do online porque... eu já fiz online, faço eventualmente, então é meio híbrido, mas prefere, né? sabe, Não, o aquela contato coisa... é bom. Eu acho que o contato presencial, como a gente tá aqui, por exemplo, na mesa, eu acho que é muito legal. A gente se conecta muito, a gente aprende muito. Mas eu acho que o online, por exemplo, você às vezes tá na rotina do dia a dia, você não perde uma sessão. Porque você consegue parar num lugar, botar um fone de ouvido e muitas vezes você tá na correria, com ansiedade. Total. E você fala, não, pelo amor de Deus. Preciso parar. 40 minutos, 50 minutos eu preciso parar e fazer essa sessão em qualquer lugar. Porque isso é autocuidado, né? A gente
E a gente tem uma geração também que tem muita resistência com terapia, teve muito preconceito de achar que terapia era só pra quem tinha sérios problemas psicológicos, que não era necessário, né? Que, enfim, era algo descartável. E a gente vê que não é. E acho que pós-pandemia também subiu esse nível de consciência em relação ao autocuidado da mente e do corpo, né? A gente percebe isso. Por acaso, a gente veio no carro falando sobre terapia. Verdade. Porque eu comecei, assim, por um motivo totalmente assim, não preciso. Né? Eu comecei pensando, não preciso, vou por um motivo específico. Eu me lembro que ela falou assim, não precisa, eu falei, todo mundo precisa. Eu falei, gente, Falei, é todo uma mundo benção. precisa. Eu falei, foi libertador. Eu falei, cara, eu falei pra ela, como a gente, principalmente empreendedora, a gente tá segurando tanto, equilibrando tantos pratinhos, que você começa a colocar pratinhos importantes pra baixo do tapete, você fala, cara, eu tô trabalhando e sendo mãe, enfim, eu trabalho na empresa do meu marido também, na parte do comercial e do marketing, né, também. Então, assim, eu tô o tempo inteiro apagando incêndio e eu deixo coisas tão importantes da minha vida que eu falo, cara, eu tinha que ter visto isso há anos atrás e a gente não priorizou. Então, pra mim, o online faz muito sentido, porque muitas vezes eu tô trabalhando de casa, editando vídeo, fazendo alguma coisa, e parei ali, é o que ela falou, sobre o deslocamento. Eu, com 2 filhos pequenos, trabalhando no Felicitar, na empresa do meu marido, falei, gente, se eu não fizer a terapia online aqui, eu não vou fazer nunca. Não tem desculpa mais de que não tenho tempo. A terapia Exatamente. online veio pra quebrar essa crença de que tem Verdade. tempo, sim. Porque é uma coisa que eu sempre falo, às vezes a gente fica mais de 1 hora na Netflix escolhendo um filme. Gente, A gente no fica TikTok 1 hora no aqui, ó. TikTok. Aí vem falar que não Pô. tem tempo pra fazer terapia. Não tem. Não, minha terapia fica na minha agenda lá pro ano todo marcado, toda semana. Não tem como, gente. Fala, só perco a terapia, eu já fico, meu Deus. Uma vez eu fiquei 15 dias, depois eu falei, peraí, deixa eu puxar aqui, ó. Peraí, que eu vou ter que pegar do último dia, porque eu conto dia a dia. Porque, gente, cada dia é um novo dia. Cada dia, a gente que trabalha com empreendedorismo, que lida com pessoas, tem momentos que são difíceis, que você precisa, assim, respirar e não pirar pra... Muito besteira. E foi muito lindo na Olimpíadas, e agora muitos atletas falando. Nossa, e eu tenho muito. visto muitos artistas também. Ontem eu vi um vídeo do Léo Dias que tava o Gustavo Lima falando, que antes ele achava que era conversa fiada, mas hoje ele vê a importância da terapia, Legal. inclusive ele indica... É uma pessoa de influência, né? E as outras pessoas que às vezes têm um preconceito, vê ele como uma inspiração, um ídolo, começa a enxergar de outra forma. Então, tá sendo bem bonito ver as pessoas falando cada vez mais da importância. Porque as pessoas ainda têm Preconceito. a ideia e o preconceito que é só conversar, que é só desabafar, mas é muito além disso. Nossa, tem toda uma muito. reestruturação das crenças, dos Sim, pensamentos. E você tem coisas que, assim, por exemplo, na minha terapia, coisa de infância, que ela falava assim, mas por que você acredita nisso? Aí eu ia buscar lá, sabe, quando tu tinha, sei lá, 5 anos. E muita coisa que você nem lembra. Que você não sabe que Mas aquilo... ficou no teu inconsciente aquele E eu trauma, falo, né? a minha psicóloga é maravilhosa. E, assim, só que toda vez que eu vou embora, ela joga uma isca, assim. Pra você refletir durante a Cara. semana. Que raiva. Porque eu queria desenvolver mais- aquele tema ali, aquela Posso hora, voltar né? pra sessão pra É tipo isso, deixa aquela isca pra gente Pra voltar. Capítulo da novela. É igual a série da Netflix. Eles jogam o último episódio pra você ficar curiosa. A seguir cenas, né? Seguir cenas. E é proposital, pra você refletir sobre aquilo durante a semana. Às vezes, em muitos momentos, né, eu faço algumas perguntas que os pacientes não sabem a resposta, e é justamente essas perguntas que são as melhores, que é porque eles nunca pararam pra refletir naquilo ali. Então, é excelente. É assim. provocativo mesmo, gente. Quando a pessoa fala, mas por que isso? Eu fico, nossa, eu falei, nossa, agora é aquele silêncio, né, constrangedor do porquê. Mas assim, eu queria que você desse uma dica, além de falar para as pessoas fazerem terapia, por favor, façam terapia, Passa. que vale a pena. Precisam. Mas assim, quando a pessoa, nesse momento de pandemia, por exemplo, eu procurei, foi até a Mariana Xavier, que divulgou terapias colaborativas, né? Não eram gratuitas, a gente tinha um valor ali. Na época, eu tava nesse momento de transição. Eu estudei 5 anos, gente, em Direito, e eu recebia R$1.500 no escritório já, depois de 5 anos de formado, numa faculdade É um pública. absurdo, né, gente? Numa faculdade pública. E aí, já com meu filho, toda aquela questão, e eu não conseguia pagar terapia, valor integral, que hoje, graças a Deus, eu consigo pagar, mas essa clínica me ajudou muito. Então, às vezes, né, quem pode estar no momento que não consiga pagar, o que você aconselha que essa pessoa pode fazer, pelo menos nesse momento, para lidar, né? Porque eu acho que a terapia é aquela bomba relógio, a ansiedade, aquela bomba relógio, né, que a gente muitas vezes precisa, pelo menos, dar aquela segurada até o momento de se tratar de fato. Sim. Para quem não tem condições financeiras no momento, tem nas faculdades
faculdades e universidades têm o serviço de psicologia aplicada com estagiários que eles oferecem a valor simbólico ou gratuito. Então, é uma oportunidade para quem não tem condições. Tem muitas igrejas também que têm, Sim. com apoio psicológico. E assim, eu acho que é necessário, né? Com certeza. E assim, pensando no cuidado da saúde mental, além do acompanhamento, é muito importante ter os momentos de descanso, de lazer, porque eu observo tanto na minha vida pessoal, como também, né, das minhas pacientes, momentos de grande ansiedade. Em muitos casos, vem naqueles momentos que a pessoa não tem esse momento de descanso, que está sob uma pressão muito grande, que não tem momentos para poder tirar esse tempo para você. Então, não esperar o final de semana chegar e tirar um tempo ali no dia mesmo para poder cuidar de si, porque às vezes a cobrança é muito maior, né, de que tem que estar produzindo, tem que estar trabalhando, do que na realidade o que tem ali em volta. Então, é pensar um pouco em si, porque isso faz toda a diferença dentro do tratamento da ansiedade, da saúde mental como um todo. Porque muitas das vezes a pessoa acha que não é nada demais, mas isso interfere muito dentro da saúde. Com certeza. Muito obrigada. Gente, vocês estão aqui em casa. A gente no próximo bloco vai entrar na parte da dinâmica. Vocês já vão se preparando, tá, gente? Ai, porque é a resposta de uma palavra só. Então, já vão se preparando. Mas antes eu quero falar sobre quem faz esse podcast aqui acontecer. Uma dessas produtoras, a produtora 4, produz nosso podcast aqui com muito carinho. Depois o QR Code vai aparecer na tela para quem tá aí de casa. E a Crisago, que é a minha agência. Inclusive, Crisago é do Cris do Beatriz, com o Iago, que é o nome do meu filho. Inclusive, tá aqui no parque, no Palácio Catete com o pai, brincando. Quando eu vim pra cá gravar. Então, eu também falo muito disso, do incluir a maternidade no empreendedorismo. Então, meu filho tá comigo tudo quanto é evento. Aí, sabe, meu evento... Acho lindo isso, acho maravilhoso. Meu evento mês passado, presencial, ele tava lá. Isso mostra para as outras mães que é possível, né? Sim, e quando muitas mulheres empresárias queriam comprar o ingresso, falaram, mas tem minha filha pequena. Eu falei, não, eu vou dar um jeito no hotel, gente. Aí fui lá, não tava na época de festa junina, comprei coisa de giz de cera, de massinha, botei uma mesa lá pra eles, eles ficaram lá o evento todo divertidos. Então, assim, esse é o meu objetivo, de realmente incluir, porque a gente já sofre tanta restrição em tantos lugares, então, dentro do nosso empreender pode ser leve, né? Pode ter espaço pra todo mundo. Então, preparadas pra dinâmica? Não. Mas a empreendedora faz mesmo. Exatamente, executora. Vai com medo mesmo. Então, vamos lá. O que te motiva a continuar nessa missão, pra Gilmara? Cara, amar o que eu faço. Sem dúvidas, né? Foi muito rápida a resposta, muito boa. Lu, como é seu tempo livre? Como é meu tempo livre? Dedicado à família, sempre. E a fé também, né? Você falou muito de fé aqui, eu acredito que sim também, né? Com certeza. Ó, Thaís, se você pudesse indicar 3 autocuidados, quais seriam? Acompanhamento psicológico, exercício físico e tempo de lazer e descanso. Muito bom, perfeito. Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo na sua trajetória? Só vou fazer para as 3. Eu posso responder primeiro. Eu não mudaria nada na minha história, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas eu não consigo, assim, acreditar numa pessoa que não tenha se arrependido de nada que ela tenha feito, né? Então, como você falou da minha fé, eu sou cristã e a base da minha crença é o arrependimento. Então, me arrependo de muitas coisas, mas eu creio que todas elas contribuíram para chegar onde eu estou. Então, por mais que eu me arrependa, eu creio que foi permissão de Deus para... Permissão e misericórdia de Deus para estar aqui onde eu tô hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Pode seguir. Então, eu acho que eu teria começado a empreender mais cedo. Eu ia falar isso. Eu teria pedido demissão, eu acho que eu teria começado mais cedo. Eu sou... acho que eu sempre fui empreendedora, né? Com 12 anos de idade, eu vendia bombom na escola, então, assim, eu sempre tive essa veia inquieta de fazer alguma coisa para ter dinheiro, enfim. Então, eu acho que eu teria começado mais cedo. Muito bom. Thaís, agora pensando na resposta aí. A brincadeira, pode dar mesmo. Pode... Não, mas eu falaria, eu teria pedido demissão, acho que da CLT antes, e teria encarado o meu medo, acho que mais cedo de atender. Né? Eu vou falar de mim, gente, também gostei, porque quando eu passei no SISU, né, que foi a prova do Enem, eu queria ter feito marketing.
E aí eu ouvi um conselho, não digo que foi ruim, foi do meu pai, mas por conhecimento mesmo. Pô, faz direito, que vai te dar um leque de opções. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, mas obviamente eu não teria com 17 anos, né? Eu teria escolhido realmente a comunicação, que sempre foi a minha paixão. Mas hoje eu tô fazendo MBA, então tá tudo certo, gestão em marketing. Não, e com certeza você usa o direito para muita coisa Não, também. muito. Ele te ajuda em muita coisa. Hoje, lá no ateliê, no Felicitar Noivas, na verdade, a gente tem toda a experiência com a noiva, que a noiva não tem espelho pra noiva, né, no trocador. A gente veste toda a noiva, a gente monta ela com véu, grinalda, com um buquê, e depois de ela montada, ela se vê. Porque a gente entende que a noiva não pode olhar o vestido numa arara. A noiva é a noiva montada, né? E lá atrás, quando eu fiz o 2º grau, eu me formei antes, né, um ano antes. E eu, com mais ou menos essa mesma inquietação, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma coisa, eu fui fazer um curso de cabeleireira. Que na época minha mãe, pra que você vai fazer isso? Eu quero. E hoje eu falo assim, nada que conhecimento não toma espaço, né? Verdade. Hoje, quando eu tô lá, as meninas falam, ainda bem que você tá aqui, vamos prender aqui. Eu faço o penteado, a noiva sai, cara, eu acho que é esse penteado que eu vou mandar a cabeleireira fazer no dia, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente usa. Vai somando, em né, algum de momento. fato, para o Verdade. conhecimento. Isso é verdade, eu também acredito nisso. Mas aí a gente, é o que você falou, não mudaria nada. Mas talvez, né, eu também falo aquela coisa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria vivido tudo que eu vivi. É verdade. Então sempre tem a gente fica nessa dualidade de emoções, Sim. né? E Mas- sem dúvida nenhuma ia ter vários outros percalços, porque assim, né, você mais nova, ia fazer Exatamente. muita coisa, né, errada também. Exatamente. Então, Maturidade, né, exige isso da gente. Agora, pra todo mundo pensar, um filme é uma série que te transformou. The Chosen. Boa. Thaís? Nossa. gente, Lê tanto, né? Pensando Pode ser livro também. Também sou da leitura. Eu amo. Pensando no empreendedorismo, uma série que eu gosto muito é Suits, porque mostra muito essa questão eu gosto. do crescimento profissional, da importância de você saber se posicionar. Eu acho que pensando nessa área profissional foi bem Muito importante, de ter a segurança ali nos momentos profissionais. Realmente é uma série bem interessante. Eu gosto também. Nem vi toda ainda, tá? Então, assim, e foi meu filho que me indicou. Ele falou, mãe, você tem que ver essa série. Porque, como eu ainda também trabalho no mercado financeiro, tem umas sacadas bem legais também, né? Então, é uma série bacana. Então, assim, mas não sou da série, não sou, gente. Um programa sobre empreendedorismo que eu acho incrível é o Shark Tank. Eu sou viciada no Shark adoro, Tank. é. Eu sou viciada. Porque, assim, a gente vê a trajetória de pessoas que tiveram a coragem, né, do novo, né? E da criatividade. E da criatividade. Eu sou também. apaixonada Nossa, pela criatividade. excelente. E não, quem trabalha com marketing é fã de criatividade, não tem como, né? Mas eu acho que empreendedorismo requer isso, porque tudo que vocês falaram aqui do detalhe de atendimento, que a Thaís falou, da importância do olhar, do cuidado, é criatividade. É você entender a necessidade do outro e você criar algo personalizado a partir disso. E você entende que você está abraçando ali, foi o que eu falei, não é um produto, não é um serviço. É muito mais. É um bem, uma história. É tudo que tem por trás daquilo que você entrega quanto empreendedora. E eu acho que quem tem essa veia do marketing e da criatividade, desde pequeno, sempre quis ser diferente. Né? Eu acho que é da pessoa, assim, eu sempre, as minhas amigas, todo mundo, tá na moda usar rosa, então eu vou só usar amarelo. Eu sempre tive essa neurose, não, eu quero ser a diferente, eu não vou fazer nada igual às pessoas. Se as pessoas quiserem, faça igual a mim, sabe? Eu acho que isso é muito do marketing mesmo, você sair da caixinha, né? Eu acho que não, agora você me lembra de uma fase minha, uma fase que eu só andava com cabelo colorido, assim, descolorir cabelo em casa mesmo, descolorir cabelo, comprava na farmácia, loção, fazia trança colorida e tal, e sempre era isso, não, onde tá, chama atenção. E algumas pessoas falavam, né? Quer chamar atenção, adoro chamar atenção. E eu acho que não era chamar atenção, era o que eu queria realmente, de fato, ser diferente. Aquela era a minha identidade, né? Lá pro meu auge, nos meus 16, 18 anos, assim. Pra mim, de fato, aquilo fazia sentido e eu não queria ser comum. Né? Então, acho que é um ponto bem importante que a gente, às vezes, não se atenta a esses sinais, né? Do vender bombom, do vender uma pulseira, de repente, ter alguém que fala, olha, você tem dom pra isso. E você fala, não, que besteira. E lá na frente você vê como tudo... Aquele quebra-cabeça vai se encaixando. Seu ponto fora da curva também. Pois é. E eu acho que outra coisa que a Thaís falou que faz muito sentido, né? É quando você tá numa empresa, né? Você tem muitas frases lindas na parede, né? E nem sempre você segue aquelas frases. Por mais que sejam frases que façam sentido e que conversem com seus valores,
Na Nem prática, sempre você... a teoria é outra. Você não, né? A prática ela é bem diferente da teoria. E eu acho que isso é um dos grandes motivos que levam grandes profissionais a saírem, né? A largarem os seus empregos. E eu falei, cara, na nossa empresa vai ser os nossos valores, né? Então, assim... De verdade, não na parede. Não né? na parede. A gente nem precisa botar na parede, porque eles estão tão enraizados que é nosso, né? Então, eu acho que isso é uma bênção também do empreendedorismo, de você, sim, não faço mais nada, tipo, goela abaixo, né? Porque... Pô, a gente trabalhava em banco, né, gente? Então, pelo amor de Deus, Quem né? trabalha em banco, realmente, eu admiro. Porque eu tenho minha prima, olha, falou, eu te admiro muito. E ela tem ansiedade. Falou pra ela, ela falou, acho que psicólogo não tá mais indo, tem psiquiatra. Eu falei, eu imagino. Porque... Importante o conjunto. o conjunto. Não, porque ela vai pra terapia, mas ela disse que não tá... Eu falei, imagina, é muita pressão, gente. Eu admiro. Sou de humanas mesmo, agradeço a Deus. E assim, pegando o que você falou, uma frase do Flávio Augusto que eu gosto muito é seja inconformado. E eu amo essa frase porque eu sempre fui meio inconformada dentro do ambiente de trabalho. Né? Eu sempre via ali o que o chefe falava, o que a empresa falava, e eu queria sempre entender o porquê, qual o motivo do que estava ali por trás, pensando em tudo no caso do meu trabalho, que era com crianças, né? Sempre ver essa questão de ser inconformada com relação ao que era melhor para elas. E eu vejo isso muito dentro do empreendedorismo e eu acho bem interessante da gente não seguir as regras que não esteja de acordo com os nossos valores. Isso acho que faz total diferença dentro da nossa saúde e também no Até nosso pra nossa crescimento saúde mental. profissional. Acho assim, é fundamental para nossa saúde mental, porque chega um momento que isso começa... Assim, eu não sei se isso também tem a ver com uma certa idade que você chega, que você também não tolera mais algumas coisas. Eu falo que o teu potinho ele já tá mais cheio, então você não começa... Coloca mais limite, né, de fato. Você vai tirando um pouco do filtro, sabe? Aquele filtro que você sempre teve muito, você vai tirando limonada o filtro. salgada. Não bebo mais limonada salgada, deve ser isso. E isso faz total diferença. Eu imagino. Empresários. O papo tá maravilhoso. Mais de 1 hora de conversa. Falamos a peça, né? Passou muito rápido. Eu Pois falo que passa rápido quando a gente foi começa rápido. aqui a se entrosar. Mas agora é o momento das nossas considerações finais. Esse episódio logo tá no ar. Mas a galera que tá em casa, que não segue, que vai assistir, curte, comenta. Principalmente se querem parte 2. Porque eu sei que tem muitos detalhes que a gente não consegue colocar aqui em 1 hora. E foi um prazer estar aqui com vocês. Então agora eu quero que vocês deixem considerações finais para quem tá começando a empreender, para quem quer conhecer o espaço de vocês, vai para uma festa, por exemplo, para quem tá querendo iniciar o tratamento da ansiedade, que tá adiando, né, por conta de crenças, de questões, de preconceito, e deseja dar uma oportunidade. Agora é com vocês, fiquem à vontade. Bom, então vou falar para quem quer empreender, porque eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, e hoje a gente vê o quanto as pessoas, né, assim, eu falo que o jovem hoje em dia, ele é muito diferente do jovem, né, da minha época, né? E quando a gente vê, assim, você vê o olho brilhando, né? E quantas vezes a gente vai lá e tira o brilho, né? Vai fazer direito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E assim, hoje, cara, quando você consegue pensar fora da caixa, quando você consegue levar uma solução, eu falo o seguinte, se você tem alguma coisa que vai levar a solução para alguém, cara, empreenda. Sim, se você tem alguma coisa que vai solucionar o problema de alguém, pode empreender que vai dar certo, né? E eu falo que também tem que ter amor, gente. Se não tiver amor, não rola. Então, assim, Verdade. tem que fazer tudo que a gente fizer, se a gente fizer com amor, cara, flui. Você vai estar 10 horas da noite dentro do escritório, vai estar feliz. Cara, sábado você vai sair, vai trabalhar e vai estar feliz, né? Eu acho que como empreendedora a gente não trabalha menos, a gente trabalha muito mais, Mas mas fardo, sem dúvida sem é com uma leveza. Sem dúvida é com uma leveza. Com certeza. Quer deixar a mensagem? Pode Posso quer. começar? Quando a gente fala de ansiedade, ela é dividida em 4 tipos de sintomas: os dos pensamentos, os físicos, de humor e comportamental. Dentro do comportamental, um sintoma clássico é a evitação. As pessoas com ansiedade evitam situações que geram desconforto para não sentir o desconforto, para não sentir a ansiedade. Então, o que eu quero dizer para quem está assistindo a gente é que a ansiedade não precisa paralisar a sua vida. O que você mais está evitando fazer, no fundo, é aquilo que você mais precisa fazer para você avançar, para você crescer, tanto pessoalmente como profissional. Então, a ansiedade não precisa paralisar a sua vida.
Legal. Olha, eu vou pegar um gancho do que você falou e do que a Gil falou, que ela falou assim, eu teria empreendido antes, né? Talvez, se eu tivesse feito a terapia antes, eu teria empreendido antes. Porque eu acho que, principalmente nós mulheres, o mais difícil da gente começar a empreender é a gente acreditar em nós mesmas, na nossa capacidade, né? Desde pequena, eu sempre ouvi assim, nossa, ela tem muito potencial, mas o potencial é até um certo momento. Você precisa deslanchar aquele potencial. Às vezes a gente nasceu com potencial comercial, de marketing, seja qualquer coisa. Mas a gente precisa ter a coragem e a fé de acreditar em nós mesmas, né? Eu acho que, no meu caso, a fé é uma coisa que me ajuda muito, porque eu sei que eu não vou sozinha, né? Que Deus está comigo. Mas talvez, se eu tivesse me analisado um pouco mais, eu teria tido um pouco mais de coragem de entender mais quem eu sou, do que eu sou capaz, e teria feito antes, né? E, como uma boa marqueteira, eu quero vender nosso peixe aqui. Claro! O Felicita Ateliê fica na Barra da Tijuca. Como a Gil falou, a gente atende por horário marcado, porque a gente entende que toda formanda, mãe de noiva e principalmente noiva, né, estão passando por um momento muito especial. Então, a gente atende por horário marcado. Para encontrar a gente na Barra da Tijuca, você pode seguir o nosso @ que vai aparecer, né, aí na tela. Tá aparecendo, né? Já embaixo do nome de vocês. E eu tenho certeza que toda a experiência que a gente colocou ali, né, dos nossos anos de mercado financeiro, mas principalmente o amor que a gente dedicou ali, né, toda a criatividade que a gente colocou e todo o propósito que tem por trás disso, eu tenho certeza que todo mundo que entra ali vê algo diferente, né? E se eu hoje fosse uma noiva ou uma formanda, eu gostaria de estar num lugar onde as pessoas estivessem valorizando isso, né? Que não é só mais um vestido que a gente está alugando, a gente está participando da história de vida daquela mulher, né? Então, se você quiser encontrar a gente, segue a gente nas redes sociais, vai ser um prazer vivenciar a experiência Felicita com vocês. Quero agradecer também a oportunidade de a gente estar aqui, foi muito importante pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Também, incrível. Eu sempre falo que é uma mesa de conexão, de aprendizado. Ninguém sai daqui, né? Ou pelo menos o objetivo é não sair daqui igual a gente entrou. Sim. Porque a gente tá se conectando com histórias que se parecem, mas cada um teve a sua jornada, cada um teve seu conhecimento. Adorei que ela falou sobre ciclo. Olha que legal o ciclo começando sempre de acordo com uma nova vida nascendo. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas, né? Normalmente a maternidade, muitas vezes requer um peso maior, uma responsabilidade maior. Mas quando a gente trata tudo com leveza, inclusive empreendedorismo, inclusive nossa profissão, as pessoas que a gente serve, a gente realmente sai muito mais enriquecida, muito mais transformada dessa trajetória. Então, fico muito honrada de abrir a segunda temporada com vocês aqui. Muito obrigada e até a próxima, né? Porque vai ter próxima. Até breve. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.